Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 24 de outubro. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora, claro, como todo início de semana, é previsão do tempo. Me parece que essa chuva chegou ali para algumas áreas do Brasil Central. A gente precisa entender agora se elas continuam e qual é a intensidade dessa chuva, já que estava muito quente nas últimas semanas. E para conversar com a gente hoje, para atualizar o quadro de previsão do tempo, então eu convido aqui Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Mamedes, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas e vamos nós para mais uma semana, Virgínia. Vamos lá então, Mamedes, a pergunta que não quer calar, né? Choveu como a gente disse que ia chover naquelas áreas? Como é que foi o final de semana? Pois não, Virgínia. Vamos começar lá pelo sul, onde chuvas pontuais em forma, eu diria assim que de tempestade, né? Ocorreram alguns granizos em áreas isoladas, até mesmo aí na capital, Florianópolis, nordeste aí de Santa Catarina, né, Joinville, umas áreas muito próximas dessa região. Também algum registro de granizo ali pela cidade de Goiânia, que é essa parte central do Brasil. E aí essa chuva vem se espalhando, né, Virginia, em grande parte da área central do Brasil, já começando lá desde sexta-feira, choveu bem, também no sábado, lá pela região sul. E aí vem se afirmando, né? Como nós havíamos dito que essa chuva ia ficar um corredor, aquela frente fria ia forçar, né? E induzir aquele corredor de umidade que lá passou ali pelo litoral próximo de São Paulo, Rio de Janeiro. Então todo aquele corredor de umidade firmou e continua aí praticamente, eu diria, ao longo de quase toda essa semana, viu, Virginia? Eu diria que pelo menos até o dia 26, 27, essa chuva deve permanecer nessa faixa central do Brasil. Mamedes, você tem aquele mapa dos últimos 3 dias para a gente ver como é que foi o acumulado? Vamos agora compartilhar com você e com todos os internautas, Virginia, que a gente possa mostrar, né, o que provocou essa chuva, todo aquele cenário. Então, eu Sim. começo trazendo, de uma forma até costumeira, né, mostrando o cenário do que levou a essas chuvas. Eu vejo aqui que, mostrando nessa imagem da esquerda, é a imagem de sábado, uma imagem de satélite, do topo das nuvens, né? Na parte central, uma imagem de ontem, do domingo, e essa da direita, uma imagem aqui de hoje, praticamente atualizada. Quando eu avanço na imagem de sábado, lá para o período da tarde, Virgínia, vamos colocar aqui em torno de 18 horas, a gente vê que esse cenário reforça bem essas instabilidades nessas áreas aí central do Brasil, acompanhado com a frente fria, lá no oceano, né? E um sistema frontal passando rápido ali pela região sul do Brasil. Quando eu vejo no domingo, praticamente aí nesse mesmo horário, né, aí no período da tarde, a gente vê no sábado, que no sábado estourou muita convecção por essas áreas, inclusive aquela chuva lá no Mato Piba chegou em alguns pontos isolados, amenizando bem a temperatura, especialmente nessas áreas aqui entre Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. Já no domingo também essas instabilidades se espalharam por essa grande área aqui central do Brasil, sempre acompanhando aquele canal de umidade. E para hoje, né, pegando aqui a última imagem que eu tenho neste horário aqui na apresentação, é agora das 10 horas da manhã, a gente vê como firmou bem essa área com chuva entre Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, este acumulado, se a gente pegar neste cenário desses últimos 3 dias, então aqui está o cenário, né? Pelo menos esse aqui é até de ontem, tá, Virginia? Está faltando de hoje, porque ele só vai pegar hoje para o final do dia o acumulado. Então, a gente vê que essa chuva se espalhou aqui por essa área aqui do interior do Nordeste, incluindo a nossa região, também Minas Gerais, mas que de uma certa forma ela ficou nessa área bem acumulado, como é um acumulado de 3 dias, né? Isso pegando desde sexta-feira. Sexta-feira esse cenário aqui estava propício a essas chuvas mais nessas áreas. E quando eu vou olhar aqui o ocorrido das últimas 24 horas, então eu observo, né, que acompanhando aquele corredor de umidade que a gente viu aqui na imagem de satélite, especialmente essa daqui, essa do centro e essa daqui,
a gente vê que essa chuva, né, ela se espalhou em algumas áreas muito mal distribuída no tempo e no espaço, vê que é muito próximo de um local com chuva de 70 milímetros, aí muito próximo chuva de 2 milímetros, aqui na nossa área do Goiás também praticamente foi o mesmo ritmo, e aí sim eu chamo a atenção para essas chuvas, a qual eu mencionei, né, que vinha chovendo e vem acumulando bastante chuva nessa área entre a Bahia e o Espírito Santo. É claro que o agricultor nessa área aqui ele está sorrindo porque ele esperava muito essa chuva há muito tempo. E é claro, né, aqui já no Espírito Santo, chuva aí acima de 100 milímetros em torno de 24 horas. Então, esse é um cenário que está acontecendo, tá, Virginia? E que, de repente, ao longo da semana, pelo menos como eu falei, até o dia 26, 27, esse cenário pode se manter nessa área central do Brasil. Se eu for pegar a última imagem agora atual, né, que ela é das 13, das 11h40, das 10h40, perdão, aí a gente vai ver que essa área, né, associada à imagem, à frente fria, ela se mantém, né? Mesmo que nesse horário ainda as convecções começam a estourar daqui para frente, porque começa a aquecer, tem bastante umidade, então a convecção por essas áreas aqui deve permanecer ainda no dia de hoje, Virginia. Mamedes, essa irregularidade que você mostrou pra gente, né, de algumas áreas com 70 milímetros, do ladinho ali, não chegando nem a 2, é natural nesse processo de chuva começando a chegar? É normal essa irregularidade ou nós estamos observando alguma anomalia? Não, é normal. É Tá. normal esse início de estação chuvosa, entre aspas, né? Que pela climatologia começou na segunda quinzena de setembro, mas a gente está entrando praticamente no primeiro mês agora do início da estação chuvosa. Ela é normal, tá, Virginia? Se a gente olhar para essa imagem central de ontem, a gente vê esses pontinhos avermelhados bem separados, né? Que são nuvens convectivas, são aquelas nuvens que se formam devido ao calor e umidade, ela tem um desenvolvimento vertical e que ela não trazem aquela chuva espalhada praticamente assim, homogênea, né, nas áreas. São áreas bem pontuais, tanto que aquele granizo que aconteceu ontem aqui no Nordeste de Santa Catarina e também em Floripa foi coisa bem pontual e que é normal, vamos dizer assim, dessa época até se afirmar a chuva, que normalmente ela começa agora de novembro em diante, aí sim essa chuva tende a ser mais homogênea, né, nessa grande área central do Brasil. E como é que fica daqui para frente, então, Mamed? Você já disse pra gente aí que essa chuva deve continuar pelo menos aí até o dia 27, mas depois disso a gente tem uma pausa ou deve voltar a chover? Quais são aí os próximos dias? Como será, perdão, os próximos dias? Pois não, Virginia, eu vou mostrar aqui então para os próximos dias. Eu estou mostrando aqui um mapa da esquerda de previsão de chuva do Cosmo e esse aqui o americano GFS. Com uma precipitação acumulada em 24 horas, o que traz bastante sinal para a gente, até um motivo de preocupação, é essas chuvas que devem ocorrer aqui no dia de hoje, nessa área entre Bahia, Minas e também o norte aí do Espírito Santo. Os dois modelos indicam essa posição. O GFS leva um pouquinho mais ao norte, pegando aqui a capital, né, Salvador, mas a chuva ela deve ficar mais nessa área aqui, como o Cosmo traz, que ele é um modelo mais conservador. Mesmo nessa área central do Brasil, a gente vê que os dois ainda divergem um pouco, isso aí faz parte dessa estação, até afirmar mesmo, né, que daí os modelos começam a ter uma sensibilidade maior, e aí essa chuva praticamente nessa área central se mantém. O que de fato diminui são áreas do Mato Grosso do Sul, áreas ali de São Paulo e grande parte da região sul do Brasil. Até mesmo o Triângulo Mineiro, agora eu vou avançando aqui para os próximos dias, a gente vai ver que tem essa diminuição, começa a diminuir, mas esse canal de umidade ele se mantém, apesar de que o Cosmo segura ele mais entre Minas e a Bahia. Já o GFS leva um pouco mais ao norte, ficando mais sobre aí a Bahia. Mas, de contrapartida, ainda existe esse canal de umidade e essa chuva deve se manter. Quando eu elevo lá para quarta-feira à noite, então aí tem
continua essa leve divergência dos dois modelos aqui nessa parte central do Brasil, né? Um leva o corredor de umidade mais ao norte, o outro se mantém mais firme, né? Mais assim reservado, mais conservador, que é o Cosmo. Ele mantém nessa área pelas condições aí dos níveis médios e altos da atmosfera. Mas aí, Virgínia, olha só, na quarta-feira, dia 27, muda um pouco essas características na grande área central do Brasil, mas, por outro lado, começa a mudar lá pela região sul do Brasil. A tendência é que essa chuva venha a formar uma frente fria, a gente tem aqui uma área de baixa pressão, que isso aí induz bastante essa chuva, acompanhado com essa chegada da nova frente fria, isso vai trazer chuva significativa lá para a região sul do Brasil, especialmente o Paraná, como eu vou mostrar, e ali já para o Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde a chuva deu essa diminuída em 2, 3 dias, né? E aí já começa, se eu ir avançando com os dois modelos, né, a gente vê que essa chuva se espalha aqui para essa área. Infelizmente, o sul, essa chuva vai passar rápida, menos aí no Paraná, que é onde deve receber maior volume de chuva do que os outros estados aí da região sul. Quando eu chego já aí para quinta-feira, né, dia 29, dia 29, essa chuva, olha como ela chega, os modelos assim indicam, né, volume de chuva significativo nessa grande área aqui, pegando São Paulo, ainda a parte do Paraná, parte de Minas, do Goiás, até mesmo a gente aqui da capital. E provavelmente esse canal de umidade vai ter esse reforço novamente dessa chegada, dessa nova frente fria, que vai reforçar o canal de umidade que estava aqui sobre a Bahia e Minas Gerais, vai reforçar ele e ele vai migrar um pouco mais para o sul. Bom, avançando um pouco mais, Virginia, assim, para a gente ter uma ideia do que deve acontecer ao longo da semana, o importante é que essa chuva, mesmo que ela seja ainda irregular lá na região sul do Brasil, mas ela se espalha novamente aqui pela parte central do Brasil. Então, a gente vê que o Cosmo segura um pouco mais ao sul do que o GFS vem trazendo, mostrando nesse dia, mas a verdade é que essa chuva se espalha na grande área central do Brasil. Avançando aqui pelo Cosmo, né, que é onde ele tem mais dias para frente, ele tem uma tendência maior do que o Cosmo, a gente vai vendo que essa chuva ela vai se espalhando e chega, né, continua nessa área central do Brasil. E aí, Virgínia, respondendo a tua pergunta, ou seja, nessa área central do Brasil, poderá haver uma janela aí de 3 dias, no máximo, né, de sol, mas que, no geral, ela chega novamente a chuva, né, e aí vai ter essa continuidade. O meu maior, assim, não digo preocupação, mas que a gente vê como uma área que se destaca mais pela ausência da previsibilidade de chuva, é a região sul do Brasil, e já pegando parte da região de São Paulo, até mesmo aí do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas que você trouxe agora, Mamedes, sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, essa janela sem chuva, ela deve ser maior do que as outras regiões, é isso? Por isso que está chamando sua atenção? Não, na verdade, dessas primeiras chuvas que estão acontecendo agora, quando a Tá. gente vê o cenário, tá, Virginia? Pode ser, sim, porque o sol praticamente já tá aparecendo em grande parte aqui do interior de São Paulo e também aí do Mato Grosso do Sul. Então, são áreas que vão ter janela de sol maior, mas com chuva em tempo menor. Entendi. Então, a gente pode ter 4 dias ali, assim, em média, né, se a gente for levar isso, a gente vê que pelo menos até o dia 29 ainda São Paulo ainda recebe chuva, né? Mas depois ele começa a ter essas aberturas. Deixa eu ver aqui, na verdade, chega aquela outra sistema de frente fria, ele faz essa chuva intensa, mas depois que passou aquela segunda rodada de chuva, ali no início do mês de novembro, aí é que começa a ficar mais espaçada as janelas de sol entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. A chuva passa Então, mais rápido nessas áreas, Mamedes, é isso? isso, elas vão Tá. passar mais rápido, mas isso, ela vai passar mais rápido, mas depois que
que pelo modelo está levando volumes de chuva significativos em diversas áreas aí do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, mas passado este momento, aí ele vai dar uma trégua nessa chuva. Vamos dizer assim, a gente aqui já está no dia 3, né, de novembro, então se observa que tanto a região sul do Brasil, até mesmo parte da região central do Brasil, começa a ter uma diminuição. Mas depois desse dia, aí ela vai, vamos dizer assim, aí já começa a ter janela de sol, assim, condições para chuva. Eu diria que mais ali para o dia 5, 6, que começa a querer mudar essas condições ali para São Paulo e parte aí do Mato Grosso do Sul. E aí a gente tá falando do dia 5, 6, tem que esperar chegar mais perto pra gente bater o martelo, né, Mamedes? Porque Isso, 10 dias pra frente é bastante coisa, né? é um período que, vamos dizer assim, tem muitas mudanças, conforme a gente mostra, até mesmo aqui no modelo do GFS concentrado, né? Então a gente já percebe que vai ter essa abertura de sol assim mais em dias Significativo. maiores, né, com sol, mas a gente não descarta que aquela chuva, como o modelo mesmo vem mostrando, né, aquela chuva isolada, mas que principalmente aqui parte do Mato Grosso do Sul indo em direção à região sul do Brasil, aí sim eu diria que tenha certo pessimismo sobre essa área em condições de chuva para os próximos dias. É laninha isso, Mamedes? Laninha, ainda existe laninha. Eu não mostrei o laninha, mas eu posso buscar aqui rapidamente, tá, Virginia? Claro. Ele ainda continua. Esse final de semana até ele trouxe uma certa tendência assim boa que estaria diminuindo essa condição de laninha. Eu vou mostrar aqui o mapa, né? A gente vê, mas já mudou de novo de ontem para cá, olha só. Vê só que ele estava aqui em torno de zero, se eu não me engano aqui era 0,70, menos 0,874. Aí ontem chegamos aqui até em torno de menos 0,8, né? Mas já deu sinal de novo que está tendendo a ter um leve resfriamento. Hoje, com esse valor aqui, a gente está com menos 0,821. Mamedes, só pra gente entender, quando esse gráfico cai, é o problema que a gente tem, é isso? Isso, porque Tá. olha só, se a gente acompanhar aqui a escala, né, Virginia, aqui estaria uma neutralidade que é zero, né? Tá. Tá? Então, quando a gente observa indo em direção assim para baixo aqui nessa posição que ele está mostrando, ele começa de 0,2, menos 0,2, menos 0,4 até menos 1. Então, quando ele desce, é sinal que o laninha está permanecendo, né? Ele está oscilando muito, ele vem oscilando bastante ao longo dessas últimas semanas, tanto que a gente observa aqui no gráfico, né? Ora ele tende a enfraquecer, depois ele aumenta de novo, aí enfraqueceu bem nesse período aqui, aí depois começou a esfriar, foi esfriando, esfriando, chegou aqui até quase em torno de menos 0,9, mas depois começou a voltar a esquentar, só que de ontem para hoje já está dando um outro sinal de que deve ter para os próximos dias um leve resfriamento de novo aí nas águas do Pacífico, do Laninha 3 e 4. E Mamedes, o que explica tanta oscilação? Nós já temos essa resposta? A gente já conseguiu entender por que está oscilando tanto? Olha, Virginia, eu particularmente não tenho essa resposta, a gente não consegue entender por que essa oscilação desse altos e baixos da temperatura, então eu realmente não consigo entender e eu não tenho essa resposta para te falar agora, Virginia. É porque tem sido bem complexo acompanhar o Laninha nesse Muito, ano, né, Mamedes? muito, porque é um laninha que vem persistindo praticamente ao longo de 3 anos, né? Já aconteceu isso aí há um tempo bem atrás. Tá. As características assim são parecidas, mas o motivo que levou a ter essa persistência, né? Ainda eu não tenho e eu não vejo o pessoal assim trazer uma certa resposta para isso. Acho que vai levar um tempinho pra gente ter, né, Mamedes? Por conta tem que Exato, exato. estudar, analisar, enfim, é pesquisa, né? Exato. Tanto o El Ninho, tanto o Laninha, até se pede muito, né? Por que que ele estoura o Laninha? Por que que estoura um El Ninho?
A conclusão que se chegou é que é algo natural, que é algo que acontece, mas ele não é cíclico, mas que ele acontece e é algo natural. Vamos ter que acompanhar, né, Mamedes? Não tem jeito. Exato. Mamedes, eu vou abrir para os nossos internautas, porque tem bastante gente participando hoje. E a gente começa com a Tatiane de Freitas. Como vai ficar a chuva para Ribeirãozinho, Mato Grosso? Mato Grosso. Será que seria melhor eu mostrar por aqui? Deixa eu ver aqui onde é que fica essa cidade, né? Como é que é o nome, Cristina? Ribeirãozinho. Beirãozinho. Ribeirãozinho. Ribeirãozinho. Isso. Vamos nós aqui. Bom que a gente vai descobrindo onde ficam todas as cidades, Mamedes. A gente vai aprendendo. Exato, né? Ribeirãozinho. Acho que é isso. Vamos ver aqui mais ou menos a posição no mapa. Mato Grosso. Vamos ver aqui, né? Para a gente poder falar algo mais preciso do que bem na fronteira aqui no sudeste do Mato Grosso, quase fronteira ali com o Goiás. Bom, essa área eu diria assim que é uma área que está bem na rota das chuvas, né? Tanto a curto prazo como a médio prazo. Vai ter essa janela de chuva, de sol por aí para o dia 29, dia 30, mas que em seguida a chuva volta e ela volta com força. Então, eu diria assim, se ela tem que fazer alguma coisa, aproveita nessa janela, curta janela de dia 29 até no máximo dia 30, que depois a chuva chega de novo com vontade naquela área. Como a gente mesmo viu nesse mapa aqui, que há essa persistência dessa chuva nessas áreas. O Antônio Gabriel, bom dia. As chuvas podem começar mais cedo esse ano no Ceará, principalmente a partir de dezembro? Desculpa, onde, Regina? Não entendi. Ceará. Ceará? Bom, no Ceará, a gente sabe que o período da chuva, mesmo ali no interior do Ceará, é a partir de fevereiro, né? Tendo aquelas chuvas ali já no início, janeiro, mas que não se descarta algumas chuvas mais esporádicas antes desse período. Então, a condição que a gente vê por esse modelo de GFS acumulado é que são chuvas ainda poucas, são chuvas que devem ocorrer chuvas muito pontuais, inclusive hoje a gente está prevendo até uma baixa umidade ali para o sul do Ceará, grande parte do Ceará, exceto o litoral, mas que pelo esse mapa a gente tem uma condição de saber que não tem condição de chuva, pelo menos assim, boas até início de novembro. O Gilson está contando pra gente, Mamedes, que choveu 32 milímetros na cidade de Mato Verde, que fica ali no norte de Minas Gerais, e ele quer saber se essa chuva vai ter continuidade daqui para frente. Norte de Minas. Tem. A gente está vendo por esse mapa de acumulado de chuva, né, para os próximos dias, que essa chuva vai ter uma continuidade, sim. Tá? Então, não sei se ele tem alguma coisa assim por fazer em termos de plantio. Provavelmente essa janela que eu falei, dia 29, dia 30, deve ser uma reduzida, mas não deve ser tanto quanto essa parte central, né? Exceto ali essa parte norte de Minas, que pode ter essa janela muito curta de chuva, mas assim de sol, perdão, mas que a tendência é de chuva para essa área, não vai parar tão cedo. E aí o Flávio Guide Mamedes traz para a gente essa irregularidade que você apontou para a gente desse início de estação chuvosa. Ele relata que em Uberaba e o Triângulo Mineiro só tivemos chuvas pontuais e localizadas. Aí ele está perguntando, vem chuva constante e em volume? Pois começa a preocupar o que plantamos e risco de atraso para a continuidade. Certo, olha, para hoje e amanhã, realmente as condições assim ainda são de chuva muito pontual naquela área. Mas de quarta-feira para frente, se não me falha, não, quarta, quinta, acho que é de sexta-feira para frente, deixa eu ver aqui, no dia 27, que começa a ter alguma condição de chuva um pouco melhor ali naquela área, mas que essa regularidade mesmo da chuva deve começar mais para novembro. Então, ali eu acredito que mesmo que receba essa chuva daqui que eu estou vendo depois do dia 29, dia 30, ela ainda vai ter uma certa irregularidade. Porém, chegando novembro, aí ela vai ter essa continuidade, como eu mostro aqui nessa área, onde é que eu coloquei aqui? Aqui.
a tendência, né, para novembro. Então, a tendência de novembro tem de ter essa certa regularidade, mas ainda com, especialmente no extremo ali, ainda com chuva em torno da média, ligeiramente abaixo da média. O Maicon Souza. Então, Perdão, respondendo Mamedes. para ele, né, Virginia, respondendo para Perdão. ele, assim, então, ou seja, essa chuva, mesmo que venha a ter essa condição, né, de chuva grandes volumes, outra com menos, essa irregularidade ainda pode, eu falei que poderia amenizar em novembro, mas que ainda no início de novembro ainda pode ser meio irregular. Muito bem, vamos para o Maicon Souza agora. Bom dia, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês, informando o homem do campo. Queria saber se já tem previsão para a formação das ACAS. Não, ainda não. Infelizmente, ainda a gente não está com a zaca no radar. Porque a gente sabe que algo já aconteceu, né, Virginia, em algum final de outubro as acas se formaram. E a gente sabe que pela climatologia, as primeiras acas que acontecem é exatamente entre a Bahia e Minas Gerais. Mas, pelo menos essa semana, que é a última, é a semana que encerra o mês de outubro, nós não temos ainda uma zaca que poderia se formar aí no radar para os próximos dias. Vamos aguardar novembro, que acredito que novembro sim deve chegar. A Eliana Miguel, bom dia. Tem chuva para o noroeste de São Paulo? Tinha previsão para este final de semana, mas acabou que não choveu. Pois é, vamos nós. É que São Paulo ali deixa eu mostrar a imagem do satélite aqui primeiro, né? A gente está vendo aqui, como a gente frisou, né, que essa janela aqui ela vai ser um pouquinho maior, mas, como eu mostrei no modelo, assim que a chuva chegar naquela área, Virgínia, vai levar a chuva assim, mais aí para quinta-feira, se não me falha a memória, exato. Já começa a chover, então, ó, dia 27, aí 28 vai chegar assim, essa chuva vai aumentando, apesar de ela ser pouca no início, mas ainda pode ser aquela chuva que vem de forma com aquele pacote fechado, né, um trovada, rajada de vento, mas que tende, pelo menos aí no restante da semana, eu diria que até início de novembro, com chuvas, vamos dizer assim, se isso vier se confirmar, é claro, a gente está vendo que mais para o final de outubro tem perspectiva de chuva significativa na área dela. O Renato Martins, Mametes, está perguntando se há previsão entre os dias 1 e 3 de novembro de frio forte sobre o norte de São Paulo. Tem chance de ter frio ainda, Mametes? Olha, eu não vejo assim ainda um frio com essas proporções, né? É claro que sempre depois que passa um sistema que fica provocando chuva, a temperatura normal, tende a baixar. Isso aí não é algo natural. Mas assim, eu vou olhar aqui primeiro o campo da pressão, a gente vê que tem essa circulação da alta pressão, isso aí pode levar bastante umidade para essa área, principalmente o leste aí de São Paulo, e isso pode sim trazer, mas é por pouco tempo, olhando somente a pressão. Agora, quando eu vou olhar a temperatura, eu vou olhar a temperatura máxima porque é onde deve acontecer essa temperatura mais baixa, né? Então, olha só, para o leste de São Paulo, aquela circulação vai deixar a temperatura amena, ou seja, quem mora ali na capital em direção ao litoral não vai estar assim tão quente, não. Não sei nem se vai conseguir pegar a praia, mas olha só, a tendência, pelo menos aqui, é do dia 26. Isso já é quarta-feira, né? Então, quarta, quinta-feira. Na quinta-feira já volta a esquentar, a gente observa que vem, devido à chuva das próximas frentes frias, vai começar a cair a temperatura nessa área. E aí volta, né? Tem um dia de calor, que é normal, a aproximação da frente, ela induzir aí as temperaturas mais altas, mas a chuva chega, a temperatura cai de novo, olha só. Então, aqui a gente já está no dia 29, cai realmente a temperatura máxima, tá, gente? A temperatura máxima é que cai bastante, porque em contrapartida, a temperatura mínima ela não cai assim para os próximos dias, não tem uma queda tão grande, a não ser nesses lugares mais altos de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, né? Conforme a gente vai vendo. Mas tem, eu não tinha frisado, mas realmente aqui, devido àquela circulação da alta pressão, alguma temperatura mínima pode ficar até em torno de 10, 12 graus aqui
no dia 26, que é lá quarta-feira. Então, quarta-feira poderá sim ter um dia friozinho, mas em seguida a temperatura se eleva. É rápido então, né, Mamedes? Muito rápido. Tá. O José Santos, bom dia. Gostaria de saber da previsão para Mirante, sudoeste da Bahia. Amanheceu chovendo, vai continuar? Vai, naquela área tende a continuar chovendo, como eu frisei, né? Vai ter uma diminuição da chuva, mas depois a tendência é dela voltar já para novembro, né? Então, assim, olhando pelo mapa aqui, né? Então a gente vai ver que essa condição, especialmente aqui no sudoeste da Bahia, ela vai começar a firmar, porque nessa área, né, Virgínia, a chuva normalmente ela chega para o final de outubro. Então, quando ela chega para o final de outubro, ela tende a permanecer pelo menos ainda novembro com perspectiva de chuva boa. Então, eu diria assim que, olhando pelo mapa aqui de previsão climática, a gente vê que novembro para essa área está, vamos dizer assim, está top, né? A gente espera coisa muito otimista em relação à chuva nessa área. O Manuel Rodrigues, quando as chuvas retornam para a região de Betânia, no Piauí, é divisa com Pernambuco, Mamedes? Olha, a gente está vendo só dando um passo aqui adiante, né, galera? A gente vê que essa condição de chuva ali no interior, ela não tem assim grandes volumes de chuva para esse período, mas que pelo menos o prognóstico climático vem trazendo algo dentro da média. Não sei quanto que é a média, mas provavelmente a média deve ser bem baixa nessa área, né? Mas, vamos dizer assim, como eu falei pro rapaz lá do Ceará, essa chuva deve começar a melhorar mesmo a partir ali já para dezembro, janeiro, que quando começa a chuva do caju naquela área, que aí sim já começa a se espalhar, porque o fenômeno meteorológico de grande escala que normalmente faz essa chuva aí no interior é a movimentação da zona de convergência intertropical, que ela normalmente a chuva no Nordeste ela vem de oeste e vai para leste, então até se concretizar com aquela chuva do meio do ano. Josemar Félix da Silva, bom dia, Virgínia Mamedes. Será que a chuva chega no norte da Bahia? Olha, norte e nordeste da Bahia não tem assim uma perspectiva tão boa de uma continuidade das chuvas. Eu acredito que essa parte aqui do norte da Bahia, nesse período ela não tem uma média muito alta também, porque o clima se comporta parecido, né, com do interior de Pernambuco, do Ceará, do Piauí. Então essa chuva ela pode até acontecer, como está sendo esperado até entre a média, ligeiramente acima da média, aqui para outubro, mas que não é uma chuva ainda que é aquela que chega para ficar como o interior aqui da Bahia, o sul do Piauí, que já tem outra característica, né, em termos de previsão de chuva, né, de previsão climática, é um pouco diferente. Então, a Bahia e essa área aqui do sul, do Piauí, do Maranhão, são um pouco o comportamento da chuva é um pouco diferente dessa que acontece no interior ou no sertão nordestino. E o Fábio Azevedo tem um recado para você aqui, Mamedes. Manda um grande abraço para o Mamedes, pessoa muito querida e estimada por mim. E ele está falando que choveu no sudoeste do Tocantins no sábado pela manhã e ele quer saber se vai continuar chovendo lá no estado dele. Vai, vai. Ali, um grande abraço para você, Fábio. Obrigado. E ali sim vai ter essa continuidade da chuva ao longo dessa semana, tá, Virginia? Então, Fábio, ele fica tranquilo que essa semana, pelo menos para ele ali, a chuva vai amenizar bem, especialmente a temperatura, que lá a temperatura estava super elevada naquela área, e é que agora a chuva realmente chegou e vai ter, assim, vai amenizar tanto temperatura, umidade, mas também que vai já começar a levar a chuva, eu diria que naquela área do Tocantins com a Bahia e Nordeste ali de Goiás, já está levando chuva plantadeira. Então, ele que agora, Fábio, se tiver que fazer alguma coisa, Prepare as máquinas, né, Mamedes? prepare as máquinas, porque talvez aí aquela janelinha de sol ali entre dia 29, dia 30, e vai ser muito curto ali para a tua área, Fábio. E o Erlon Moura está perguntando de uma região que faz tempo que a gente não responde, Mamedes. Porto Velho, Rondônia. Olha só, ali tem bastante mudança, né, galera? Em termos de previsão,
se a gente for olhar aqui pela imagem de satélite, né, ainda tem bastante sol brilhando naquela área, assim, com pouca dúvida. Na verdade, tem algumas dúvidas mais no interior, mas que Porto Velho vai receber essa chuva, sim, viu? Esqueci o nome dele, mas olha só. Erlon. Erlon, Isso. tu vai ter previsão de chuva isolada hoje, tu vai ter uma previsão de chuva melhor para esta terça-feira, onde o modelo vem trazendo, né, alguma chuva assim, não é aquela chuva grossa, mas porque um dia ela o que eu quero dizer assim, que um dia tem aquela chuva assim, com um volume um pouco maior, daí no dia seguinte um pouco menor, sai o sol, e em algum momento, ao longo da semana, sim, conforme esse sistema vai alinhando aqui, tá, que vai formando novamente o corredor de umidade, aí sim você pode ter algum volume significativo ali para o lado de Porto Velho. O Diego está perguntando a previsão estendida para Guaíra, Paraná, para soja. Eles estão bastante preocupados por conta do Laninha. Eu não sei a região que é Guaíra, Diego. Vamos ver aqui agora. A gente coloca para ele aqui. Rapidinho. Se eu não me engano, é oeste. Eu acho que sim. É uma das regiões que sofreu bastante aí nos últimos anos. Isso. Infelizmente. É bem na fronteira aqui no oeste, quase aí com o Mato Grosso do Sul, né? Bom, nessa área, se a gente olhar aqui esse estendido, a gente vê que não tem, infelizmente, tá? Não tem essa coisa tão boa ali naquela área. A gente vê que para essa semana o modelo ainda estima alguma chuva boa, quando chega aquele sistema mais intenso, forma aquela chuva com grandes volumes, mas que em seguida ela passa muito rápido, né? Então, se a gente for levar para uma mais estendida, a gente vê que não tem algo tão otimista, né? A gente está vendo, por um lado, mais dentro da média, a ligeiramente abaixo da média nessa área dele aqui, de fronteira aí com o Mato Grosso do Sul. Não estão assim tão boas, não, infelizmente, devido à atuação do Laninha. O Eurilco Neto Mamedes falou aqui que está assistindo a gente lá de Paris, mas que ele é do sul do Maranhão e ele quer saber como é que fica lá para o estado nos próximos dias. Ali tem previsão de chuva, ainda não é uma chuva grande, né? Mas que tem condições de chuva para aquela área para os próximos dias. Se a gente começar a olhar aqui, inclusive para hoje, tem condição de chuva naquela área. Não são chuvas volumosas, ainda serão chuvas isoladas, mas que a tendência, pelo menos ao longo dessa semana, é de continuar chovendo ali nesta área. Mas, vamos dizer assim, é uma área que está parecida com o restante aí do Tocantins, né, que tem essa condição de chuva, até mesmo para o oeste da Bahia, mas que a perspectiva dali para os próximos dias e também para aquela previsão estendida é uma perspectiva boa de chuva. O Vinícius está perguntando chuva para o Espírito Santo. Espírito Santo hoje vai chover muito, viu? Inclusive a gente está com um aviso ali no norte do Espírito Santo, eu não sei praticamente qual é a área precisa dele, se a gente for falar de todo o estado. A condição é de que para os próximos dias essa chuva vai continuar acontecendo em grande parte aí do Espírito Santo. Em algum momento não é uma chuva assim regular, não é uma chuva que vai ser bem abrangente, não. Ela vai ser uma chuva com aquela característica aí mesmo de primavera. Toda ela é irregular, mas que existe condições de chuva, assim, especialmente o centro, norte. E aí dá aquela janela de sol, a temperatura deve se elevar, vai sentir muito calor, mas conforme chega um outro sistema ali pelo dia 20, mais para o final do mês, né? Conforme eu estou mostrando aqui no mapa da esquerda, que é do Cosmo, aí provavelmente essa chuva vai se espalhar aí pelo Espírito Santo, dando continuidade aqui pelo GFS, né? Então a gente vê que daí a chuva chega. Ou seja, tem algumas janelas de sol ali, mas não é muita janela de sol não. E aí a chuva chega, então vai ficar se alternando aí uns 3, 4 dias com chuva, depois mais uns 3 aí com sol, e aí tende a ter essa continuidade conforme a gente olha aqui para esse modelo mais estendido. Mamedes, para a gente encerrar, nós temos muitos produtores aqui do Mato Grosso e também de Goiás. Você pode falar para a gente, então, um panorama aí para os dois estados nos próximos dias? Porque é bastante gente
E aí acho que fica mais fácil, a gente consegue responder todo mundo de forma geral. Certo. Eu vou começar respondendo por esse estendido, a chuva Tá. nessas áreas, desculpa, nessas áreas do Goiás e Mato Grosso, a tendência são de chuvas boas, talvez mais para o sudoeste do Mato Grosso, talvez até o sudoeste ali do Goiás com fronteira com o Mato Grosso do Sul, é que a chuva pode ter um pouquinho, uma janela um pouco maior, assim, com janela de sol, é claro, mas a tendência ali é de continuar a ter chuvas boas. Então, para os próximos, para o restante aqui de outubro, e mesmo que no início aí de novembro, essa chuva deu uma trégua, mas ela não fica por muito tempo. As janelas de sol agora serão meio curtas daqui para frente. Então, a tendência é de que a chuva vai começar a se espalhar, e tanto no Goiás, tanto no Mato Grosso, tanto aí no Mato Grosso. Talvez o sul, o sudoeste do Mato Grosso, que fique numa área onde a chuva pode não ser assim toda aquela esperada, conforme eu estou mostrando aqui nessa previsão climática, né? Entre outubro e novembro. Então, nessa área, acredito que, pelo que a gente viu, a tendência é de que essa chuva deva continuar, mas esse lado mais oeste, aqui assim, é que deve ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Perfeito. Mamedes, obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez, nesse início importante aí, nesse período importante de início de safra. Eu te espero aqui na sexta-feira para a gente atualizar e tomara que essas chuvas venham mesmo, está todo mundo precisando. Exato. A gente sabe que está passando, né, Virginia, infelizmente, para esse momento de laninha, onde o sinal mais forte dele é realmente nos extremos do Brasil. E acompanhar, vamos ver, né, os desenrolados das próximas cenas em relação a esses dois extremos, porque eu vejo algo mais otimista, pelo menos que a gente viu aí nos modelos, viu que as cartas estão mostrando essa parte central do Brasil. Mas que não vamos desanimar, porque a gente sabe o sacrifício que o agricultor tem nesse período, mas que, vamos dizer assim, ele tem um start para dar um pontapé aí nas suas áreas, onde conhece até melhor do que própria gente que está aqui do outro lado fazendo essa previsão. É isso aí. Obrigada, Mamedes. Boa semana. Para todos nós, um grande abraço a todos. Portanto, para você que nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelas perguntas enviadas pelo YouTube. Quem ficou sem resposta, a gente vai respondendo aí ao longo da semana, nos próximos dias, no material de clima que é divulgado todo dia aqui no Notícias Agrícolas, por volta das 11 horas, sempre está na home, em destaque, na principal página aqui do nosso site. Mamedes trouxe para a gente, então, que as chuvas chegaram para a região central, já choveu bastante em algumas áreas de forma significativa, levando alívio para o calorão no final de semana, e a tendência é que continue chovendo. Essas chuvas, elas vão, de fato, aí se consolidando, então, nas principais áreas de produção. E o que o Mamedes trouxe para a gente é que vai ser um sistema seguido do outro. Então, a gente tem um passando agora que vai levar bastante chuva ali para o Mato Grosso, Goiás, chega também no Matopiba, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, chove também em áreas do sul, com destaque ali para o Paraná, onde as chuvas devem ser mais significativas. Vai ter uma pausa muito rápida de 2 ou 3 dias entre o dia 29, entre os dias 27 e 30 dessa semana, e depois uma nova frente fria avança e volta a chover. Então, janela muito curta para quem ainda precisa fazer alguma atividade que dependa do sol. Tem que ficar ligado, porque essa janela vai acontecer no final dessa semana e vai ser muito rápido. A chuva deve voltar de fato, tá? Então, o Mamedes trouxe pra gente que, é claro, nossa atenção continua lá para o sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que segue aí sendo influenciado pelo Laninha e que pode sentir os impactos nas próximas semanas. No Paraná, os volumes caem um pouquinho em novembro, mas ainda assim continua chovendo, principalmente ali no noroeste do Paraná, região que sofreu bastante aí nos últimos 2 anos. Tudo isso precisa ser monitorado daqui para frente, tá certo? Por hora, as notícias são mais positivas, principalmente para esse produtor ali da região central e também do Matopiba, que estava sentindo tempo muito seco, temperatura muito elevada, mas a estação chuvosa, ela está se consolidando. É natural também que
nesses primeiros dias essa chuva aconteça com irregularidade, chove bastante numa propriedade, chove quase nada na outra, mas até aqui, pelo menos a virada do mês mostra um modelo mais otimista, uma previsão do tempo mais otimistas para essas áreas, com bons volumes de chuva, mas o produtor precisa ficar ligado nessa janela, então, que vai ser de fato muito curta entre uma semana e outra, entre um sistema de chuva e outro, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou Virgínia Alves, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas tá de volta e para fazer o mercado do boi. É rapidinho, não sai daí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.